Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto muito próximo da gente, porque a gente pratica desde que a gente existe enquanto humanidade. Adivinha? O nosso assunto hoje trata de agricultura familiar. É, aquela agricultura que as famílias, né, desde os tempos mais antigos, se reúnem para praticar aquilo que vai garantir a sobrevivência da família, não é mesmo? Além disso, vamos falar também do PRONAF, né? A importância da declaração de aptidão do PRONAF. E nessa medida, nós estamos aqui para fazer um entendimento de que a produção agrícola familiar tem uma cultura específica que se refere a uma tradição. E nesse momento, essa cultura específica é muito importante para o planeta. É muito importante para dar conta de juntar-se aos esforços mundiais para combater o aquecimento global. Esta agricultura familiar se encontra inserida num sistema que experimenta constantes e variadas transformações e também inovações, as quais precisa se adaptar tanto em nível local, como em nível regional, nacional e internacional. E que, na maioria das vezes, exige uma crescente inserção no processo de internacionalização do mercado através de produtos padronizados, não é? Se tenta muito colocar os produtos da agricultura familiar dentro desse padrão, o que é desnecessário. Ao longo do processo de colonização do sul do Brasil, até os dias atuais, a agricultura familiar experimentou várias formas de produção, na tentativa de adaptar-se às novas mudanças impostas pelo sistema dominante. Assim, existem evidências da ocorrência de processos diferenciados de transformação dessa produção agrícola familiar dentro do capitalismo. E capitalismo que é essa maneira de organizar a sociedade baseada no dinheiro, onde todas as relações são mediadas pelo dinheiro. Isso acaba se sobrepondo às relações de cooperação, de solidariedade, até os valores da família. Por isso que reforçar a importância da agricultura familiar nos coloca num caminho de volta de novas relações e de novos objetivos diante do cultivo agrícola. Essas transformações permitiram aos que permaneceram no campo buscar novas alternativas de sobrevivência e de prosperidade. Sim, a agricultura familiar tem sido responsável pela alimentação e pela sustentação das condições de vida de grande quantidade da população, especialmente os pequenos produtores. Os pequenos produtores hoje, conceituados como agricultores familiares, sempre estiveram na franja de um processo produtivo comandado pela grande agricultura, né? Como se tivesse que obedecer o padrão, como se tivesse que obedecer a mesma qualidade, a qualidade visual, né? Aos mesmos tipos de relações, mas a agricultura familiar tem um outro caminho. E é este caminho que está sendo chamado agora para fazer a reconstituição, a mitigação das condições climáticas que poderão dar condições de vida no planeta ou ao contrário. Então, nesse sentido, a agricultura familiar tem um papel preponderante, fundamental. E você que está aí assistindo este curso, estudando esse conteúdo, deverá se sentir um sujeito importante, porque o planeta precisa do tipo de trabalho que você realiza. Muito diferente do sojicultor, do grande agricultor, que utiliza muitos agroquímicos, que utiliza grandes extensões de terra. Você é justamente o contrário. O seu caminho são pequenas extensões de terra, variados tipos de produtos e uma produção baseada em ausência de uso de agroquímicos, formas naturais de controles biológicos, de invasores, de pragas. É por isso que você está sendo chamado para fazer parte desse grupo
e desse momento histórico em que a sua cidade lhe chama. Apesar de sofrer perdas de renda, dificuldades de adaptação ao longo do contexto histórico e estrutural no qual a agricultura familiar está inserida, ela é uma categoria as pessoas que fazem parte dela são uma categoria de produtores que procura estabelecer e adequar-se a diferentes formas de organização produtivas que surgem em períodos diversos, como estratégias de construção da permanência e da sustentabilidade de suas atividades. A agricultura familiar relaciona diferentes dimensões e diferentes formas de organização produtivas, que tem uma tendência natural de tornar a agricultura familiar mais sustentável para a vida, mais sustentável para o planeta. Evidencia-se, da mesma forma, a importância de investigar a sustentabilidade da agricultura familiar, a partir de contextos locais, dadas as suas diferenças, a heterogeneidade que presente nos diversos ambientes. Porque a agricultura familiar muitas vezes é desenvolvida naturalmente pelos agrupamentos familiares. Então, ela não necessariamente segue o mesmo formato, o mesmo ritmo. Então, verificar dentro desses diversos modelos a capacidade desses modelos produzirem a sustentação da vida no planeta é uma coisa importante que vai agregar com muita força a sustentabilidade dentro desse modelo. Então, a agricultura familiar não requer apenas mudanças biológicas ou técnicas, mas muito mais mudanças sociais, mudanças econômicas e políticas. Sim, nós não estamos falando só de biológicas ou técnicas no sentido de usar os produtos para controlar as cadeias de animais, de microbichos que não são importantes para o momento daquela agricultura, mas também, sobretudo, mudanças sociais. No momento em que a família, o agrupamento, o grande agrupamento familiar se reúne para garantir a sua soberania no que tange a alimentação, no que tange a sua renda, e, portanto, na permanência de um lugar de sujeito, cidadão, dentro dessa sociedade. E isso coloca, portanto, como um sujeito político participando do processo produtivo. Nessa ótica, a noção de sustentabilidade na agricultura familiar, que tem como foco principal conciliar a segurança familiar com a obrigação de conservar os recursos naturais. Demandará, então, isso aí, além de um conhecimento adquirido, que é o saber do agrônomo, o saber convencional do agrônomo integrado ao conhecimento sistêmico, isto levará a uma integração dos diversos componentes de um agrossistema. Muitas vezes o agricultor não está tendo nem entendimento desse agrossistema, mas ele está ali, construindo um processo de trabalho que se integra a este agrossistema. Tem autores que dizem que é preciso reafirmar uma velha opinião de que a importância maior do movimento por uma agricultura sustentável não está na sua produção da produção, mas na produção da consciência de um sujeito que, por uma questão ou por outra, opta por plantar de forma mais sustentável para a saúde humana e para o planeta. E enfatiza ainda que a busca pela sustentabilidade não está na construção apenas de novas tecnologias ditas alternativas ou tecnologias sustentáveis, mas está em despertar uma nova consciência social das relações entre o sujeito humano e a natureza, na produção de novos valores filosóficos que tratam da existência humana, morais, porque você está fazendo um plantio do qual nunca vai se envergonhar diante dos seus filhos, dos seus netos, nem dos momentos mais difíceis pelos quais o planeta vai passar. Então, além de valores filosóficos, morais e até mesmo religiosos, também nós temos a gestão de novos conceitos jurídicos
novas formas políticas e ideológicas de organização. Viu aí o tanto de coisa que você faz na simplicidade de um cultivo, onde a sua relação com a natureza, com a terra, com a produção de alimento é bastante complexa? Bom, a capacidade dos agricultores familiares, como você, de gerar novidades inovadoras de dentro para fora, é enorme, mas isso vem sendo silenciado, negligenciado. E, na verdade, são inovações, muitas vezes, que envolvem biotecnologias. É na agricultura familiar que se mantém a capacidade de geração de novidades, e essas não podem ser desprezadas, pois, adequadamente utilizadas, elas são capazes de gerar formas de organização e tecnologias abrangentes para serem utilizadas em diferentes escalas e nos mais diferentes subsistemas dos agroecossistemas. Está na capacidade de invenção e experiência desses agricultores a adaptação necessária de acordo com o ambiente e o espaço que ocupam. É pela participação e capacidade de integrar conhecimentos que se pode atingir a transição para uma forma de sustentabilidade na agricultura familiar. Produzir tecnologias apropriadas e adequadas localmente, obedecendo às especificidades dos ecossistemas. E aí o engajamento dos agentes, nesse caso os organizadores, nas instituições públicas municipais, por exemplo, e os atores, que são vocês, né? E os atores, que são os agricultores, esse engajamento entre os agentes, organizadores e os atores, agricultores, somado à mudança de relação entre os saberes e a mudança de estratégias do regime social, técnico e, portanto, socioeconômico vigentes, eles são condições fundamentais para almejar a sustentabilidade na agricultura familiar e o consequente, tão falado, desenvolvimento sustentável, mesmo dentro do ambiente da cidade, mesmo sendo uma agricultura familiar no modelo de agricultura urbana. Bom, mas a sustentabilidade em comunidades locais e de agricultores familiares estaria vinculada à capacidade desses agricultores de conservar ou aumentar a qualidade de vida, a fim de manter e garantir recursos para as próximas gerações no âmbito natural, ambiental. Olhe o compromisso e a importância que o seu trabalho, na sua relação com a produção, tem. É este modelo que deu início à humanidade e deve ser esse modelo que deve acompanhar a humanidade daqui para frente mais do que nunca, porque ele é o menos impactante e é o mais sustentável. Considera-se, portanto, a vocação natural da propriedade, que seleciona atividades e práticas compatíveis com as aptidões e as capacidades de uso dos diversos tipos de solo, no intuito de respeitar e prolongar os ciclos naturais deste solo para atingir resultados sustentáveis futuros. A sustentabilidade da agricultura familiar está relacionada à combinação de diferentes dimensões e de diferentes formas de organização produtivas. O problema consiste em determinar em que medida a articulação entre as diferentes dimensões em torno de indicadores e parâmetros para as diferentes formas de organizações produtivas é capaz de evidenciar a sustentabilidade da agricultura familiar em contextos locais, ou seja, a sustentabilidade desses agricultores, a sustentabilidade desses produtores familiares vai depender da complementaridade e da interação entre diferentes dimensões de adaptação nas suas diferentes formas de organização produtiva. Sim, porque conforme dissemos no início, há diferentes formas de produção dentro do ambiente da agricultura urbana, né? Ela não se coloca, na agricultura familiar, ela não se coloca com um único modelo.
mas ela é capaz de evidenciar a sustentabilidade desse modelo de agricultura familiar em contextos locais. Ou seja, a sustentabilidade desses agricultores familiares vai depender da complementaridade e da interação entre as diferentes dimensões e da adaptação e das diferentes formas de organização. Bom, isso tudo nos leva a uma compreensão bem ampla da agricultura familiar. Mas se eu te perguntasse o que é agricultura familiar, como você elaboraria esse conceito? Olha, poderíamos dizer que ela não é propriamente um termo novo, mas seu uso é recente, com ampla penetração nos meios acadêmicos, nas políticas de governo, nos movimentos sociais, e adquire cada vez mais novas significações, conceituações mais profundas, mais densas. Quando o poder público implanta uma política federal voltada para este segmento, então, quando o poder público implanta uma política federal voltada para este segmento, é porque este segmento atinge um nível de importância que cabe, né, como que solicita, que reivindica, que chama uma política pública. É por isso que o governo federal criou o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, lá pelos anos de 1996, ou quando cria a Lei 11.326, de 2006, a primeira a fixar diretrizes para o setor. A opção adotada para delimitar o público desta atividade foi o uso operacional do conceito centrado na caracterização geral de um grupo social bastante heterogêneo. Olha só, abre o financiamento. Quem tem direito a esse financiamento? Então, o governo estabelece critérios. E esse critério tem a ver com a delimitação do público, o público que faz uso operacional desse conceito de agricultura familiar, centrado na caracterização de um grupo social, que, embora bastante heterogêneo, é família. Bom, e tratando-se de conceito, né, fazendo o fechamento do conceito, nós temos duas correntes, uma que considera que a moderna agricultura familiar é uma nova categoria gerada no meio das transformações experimentadas pelas sociedades capitalistas desenvolvidas desse momento mais recente. A outra corrente defende que a agricultura familiar brasileira é um conceito em evolução com significativas raízes históricas, que vem do início da humanidade brasileira. Bom, o primeiro conceito considera, a primeira perspectiva considera o conceito de predominância de agricultores familiares modernos como um fenômeno recente, sem qualquer vínculo ou herança do passado. Bom, o segundo conceito vai dizer que as transformações vividas pelo agricultor familiar moderno não representam ruptura definitiva com as formas anteriores, mas ao contrário, mantém uma tradição camponesa que fortalece sua capacidade de adaptação às novas exigências da sociedade. Nessa linha, argumentos reunidos por vários autores explicam a agricultura familiar como um conceito geral que incorpora múltiplas situações específicas, sendo o campesinato uma dessas formas particulares. E quando a gente trata de Brasil, né, para o caso brasileiro, Vanderlei, um autor que discute muito a agricultura familiar, ele considera que o agricultor familiar, mesmo que moderno, inserido no mercado, ele guarda ainda muitos de seus traços camponeses. Tanto porque ainda tem que enfrentar os velhos problemas, nunca resolvidos, como porque fragilizado nas condições da modernização brasileira, seja porque continua a contar, na maioria dos casos, com as suas próprias forças. Essa parte foi bastante dura, né? Bom,
Mas a gente tem inovações, né? A gente tem possibilidades. A declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, apelidado de DAP, é um instrumento utilizado para identificar e qualificar as unidades familiares de produção agrária. Agrária, ou seja, na terra, né? Da terra, ou seja, no campo ou na cidade, dessa agricultura familiar com suas formas associativas, organizadas em pessoas, mas, sobretudo, com pessoa jurídica, ou seja, tem que ser em formato de associação. A ADAP, né, a Declaração de Aptidão, é a porta de entrada do agricultor familiar às políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda financiadas pelo governo federal. Como uma identidade, o documento tem dados pessoais dos donos da terra, né? Digo, da declaração, do DAP, ele traz a identidade, o documento oficial do DAP, ele tem que trazer a identificação desse dono da terra, tem que trazer os dados territoriais e produtivos do imóvel rural e, naturalmente, da renda familiar. Isso tudo para ter acesso a uma linha de crédito do chamado PRONAF, né, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que é imprescindível, DAP, pois nessa declaração consta informações que darão segurança jurídica para as transações de financiamento, ou seja, é só a partir disso que o seu pedido de crédito vai ser liberado. Além dos agricultores e das agricultoras familiares, são beneficiários da DAP pescadores artesanais, aquicultores, maricultores, silvicultores, extrativistas, quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Bom, a unidade familiar de produção agrícola será identificada por uma única DAP principal, caracterizada em grupo A, ou C, ou AC, ou grupo B. Bom, para essa identificação e categorização da sua unidade familiar, deve-se observar os seguintes critérios na sua terra, da sua terra. Primeiro, a emissão do documento será vinculada ao município do estabelecimento. Então, se você mora em Salvador, você tem que fazer o documento de Salvador. Se você mora em São Paulo, o documento só poderá ser feito em São Paulo, de acordo com o município do estabelecimento da sua área, da sua terra. A segunda condição é que a área do estabelecimento deve ser de até 4 módulos fiscais. A terceira condição diz que a atividade agrária deve ser desenvolvida em ambiente rural ou ambiente urbano. Então, você pode pegar recurso para fazer agricultura urbana. Em quarto lugar, diz que a gestão do estabelecimento, ou seja, a gestão do seu empreendimento agrícola, deve ser estritamente familiar. A renda, em quinto lugar, a renda proveniente da exploração do estabelecimento deve ser igual ou superior àquela auferida fora do estabelecimento. Então, você tem que dar várias comprovações, você tem que fazer todo esse encaminhamento para você regularizar a sua unidade familiar de produção agrícola para ter acesso ao PRONAF. Qual é a documentação necessária para solicitar a emissão da DAP, da Declaração para Aptidão de Produção? Bom, para obter a declaração é necessário ir até a sede de uma entidade emissora da DAP, em funcionamento no seu município, nas proximidades, e para ir até lá você deve ter em mãos a carteira de identidade, o CPF, os documentos do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira, como RG, CPF, apenas para as pessoas casadas ou sob regime de união estável. E onde você pode solicitar a DAP?
Tem várias alternativas. Você pode solicitar nos sindicatos e associações de trabalhadores da agricultura familiar ou sindicatos rurais. Poderá também nos escritórios das entidades estaduais de assistência técnica e extensão, ou ainda nas associações de colônias de pescadores artesanais e aquicultores para o público específico desse ramo. E ainda escritórios regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A emissão da DAP é gratuita, não podendo, de maneira alguma, você pagar nada, né? Os emissores credenciados não podem cobrar pela sua emissão. Que outras informações seriam importantes para isso? Bom, o extrato da DAP, para consulta sobre a situação atual de qualquer DAP em pesquisa individual ou por município, né? Basta acessar o site. Esse site vai ser disponibilizado para vocês aqui no nosso material. Mas imagine quanta coisa é importante. O seu trabalho de agricultura urbana é importante, trazendo a sua família, provocando uma organização interna familiar para se fortalecerem na segurança alimentar, para se fortalecerem na geração de renda, mas especialmente para fortalecer o meio ambiente urbano, para que ele nos ajude a suportar as futuras mudanças climáticas, os eventos climáticos, porque a mudança climática já está acontecendo, os eventos climáticos que estão por vir, que todos os cientistas dizem que serão muito devastadores. Então, muita força, muito trabalho e muita energia positiva para fazer florescer sobre este solo urbano o verde da vida.